Olá, pessoal, bem-vindo à Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido. Essa é a nossa aula 2. A gente vai conversar um pouquinho sobre como construir massa muscular em oncologia. Meu nome é Pedro Dalbello, eu sou médico nutrólogo e oncologista clínico e estou muito feliz de estar fazendo esse evento com vocês. Espero de verdade que vocês aproveitem. Se você ainda não assistiu a aula 1, ela já está disponível. Eu recomendo fortemente que você assista a aula 1, assista a aula 2 e assista a aula 3, já que elas seguem uma sequência. Tá? Na aula 1, a gente aprendeu sobre como fazer o diagnóstico de caquexia, é um diagnóstico relativamente simples, e agora na aula 2 a gente vai conversar sobre como a gente estrutura esse atendimento, de como a gente pode suplementar o nosso paciente da melhor forma, tá, pessoal? Pode parecer uma loucura para vocês de que, nossa, Pedro, é muito difícil recuperar o estado nutricional desse paciente, é algo quase que impossível, eu não vou conseguir, é tudo muito complexo. Mas quando a gente simplifica o assunto, ou quando a gente fornece para vocês ferramentas com que vocês possam usar e utilizar na sua prática clínica e trazer isso para a prática clínica, vocês vão perceber que é menos complicado do que a gente imagina. E como eu falei na aula 1, desde o primeiro ano da minha residência de oncologia, que eu venho estudando esse assunto, então o objetivo é dar ferramentas para que vocês possam atender esse paciente com segurança, tá, pessoal? Porque muitas vezes para o médico generalista, para o médico oncologista, quando esse assunto, a perda de peso, perda de massa muscular, esse paciente é ou não sarcopênico, o que eu faço? Posso dar tal vitamina? Não posso? Quando chega isso para o médico, para o nutricionista, a gente fica com muito medo, com muito receio, né? E fornecendo essa base para vocês, e vocês acompanhando aí essas 3 aulas da Semana do Paciente Oncológico bem nutrido, tenho dúvida de que vocês vão ficar mais tranquilos e mais seguros para atender esses pacientes. Então, vamos para a nossa aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como eu disse, pessoal, essa é a aula 2, um passo a passo de como a gente constrói massa muscular nos nossos pacientes com câncer. Só voltando um pouquinho em relação à aula 1 que a gente conversou, recomendo que vocês assistam, porque eu coloquei muito mais informação do que eu vou trazer para vocês aqui nesse comecinho, né? Mas só para relembrar, o paciente com caquexia é aquele paciente que perdeu mais de 5% do seu peso, ou aquele paciente que tem um IMC menor que 20 e perdeu mais de 2% do peso, né? E aquele paciente que já tem uma redução da ingestão alimentar, já tem uma inflamação sistêmica já diagnosticada, uma proteína C reativa um pouco mais elevada. Então, esse paciente é o paciente com caquexia. Mais uma vez, é um paciente muito fácil de ser diagnosticado. E se é muito fácil de ser diagnosticado, a gente tem que pensar também que é muito fácil, ou que pelo menos a gente vai ter ferramentas para tratar esse paciente, tá? Fácil não é, a gente sabe que o paciente oncológico ele tem aí ele acaba evoluindo, boa parte dos pacientes com uma perda de massa muscular, perda de funcionalidade, recuperar isso é muito difícil, mas não tenho dúvida de que quando a gente estrutura esse acompanhamento, de que a gente acompanha esse paciente de perto e a gente fornece aí várias ferramentas, várias estratégias, não tenho dúvida de que essa caminhada aí para o paciente é mais tranquila e ela também ela dá mais segurança para o profissional de saúde, seja para o nutricionista, seja para o médico que está acompanhando esse paciente aí em relação ao estado nutricional. E aqui eu também falei na outra aula, mas só reforçando o slide de como a gente faz o diagnóstico de baixa massa muscular nos pacientes com câncer. A gente precisa ainda de uma padronização em relação a esses dados. Muito provavelmente isso vai ser uniformizado depois da ferramenta de diagnóstico nutricional do GLIN, tá? O diagnóstico de desnutrição do GLIN
muito provavelmente esses cortes, esses pontos de corte, eles vão ser padronizados, mas por enquanto essa tabela ela nos auxilia bastante. O que eu falei na outra aula e eu repito aqui, de que eu uso muito na prática clínica o índice de massa livre de gordura, faço a bioimpedância, a massa livre de gordura deu tanto, eu divido pela altura quadrada do paciente, menor que 17 em homens, baixa massa muscular, menor que 15 em mulheres, baixa massa muscular, e aí eu vou acompanhando esse paciente, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento e essa sistematização de condutas. Também falei na aula anterior, sarcopenia, carne, penia, perda. Falei um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre a ferramenta de triagem para a sarcopenia, que é o SARC-F. Uma pontuação de 4 ou mais vai fazer com que esse paciente tenha um risco de sarcopenia. E quero trazer, isso a gente não conversou na outra aula, mas quero trazer aqui a circunferência da panturrilha, que é algo muito prático de ser feito. Tá, pessoal? Que é algo muito simples. Então, da mesma forma que o SARC-F, ele me fala que esse paciente tem risco de sarcopenia, quando eu faço a circunferência da panturrilha, lembrando que a circunferência da panturrilha não tem um ponto específico, eu vou pegar aí a circunferência da parte ali de maior proeminência, tá? Se esse paciente tem em homens, uma circunferência da panturrilha menor ou igual a 34, mulheres menor ou igual a 33, esse paciente também vai ter um risco de sarcopenia. Aqui eu não falo que esse paciente tem sarcopenia, porque para falar que o paciente tem sarcopenia, eu preciso de um método de composição corporal, bioimpedância, como eu mostrei para vocês lá atrás, aqueles pontos de corte, DEXA, tomografia, mas essa ferramenta, eu gosto dela, de medir a circunferência da panturrilha do paciente, porque é uma medida muito simples, e com isso eu consigo aí ter uma ideia se meu paciente tem uma reserva muscular menor ou não, tá? E aí você vai acompanhando o seu paciente conforme a sua conduta nutricional. E também eu gosto muito disso porque você não precisa de nada muito rebuscado, você precisa de uma fita métrica e da medida adequada. Quais são as recomendações nutricionais para os pacientes com câncer? Quando a gente olha as principais sociedades aí, ESPEN na Europa, BRASPEN aqui no Brasil, mostrando que quando eu penso em oferta energética para esse paciente, eu vou falar em torno aí de 25 a 35 quilocalorias por quilo por dia. Lembrando que não é todo paciente que é hipermetabólico, então tem essa máxima também, né? Ah, paciente com câncer, ele é hipermetabólico, ele gasta muito. Pessoal, isso não é verdade para 100% dos pacientes. Tem trabalhos mostrando que 50% dos pacientes serão hipermetabólicos. Ah, Pedro, como que eu faço o diagnóstico desse hipermetabolismo? Pela calorimetria indireta, tá, pessoal? Mas, infelizmente, não é todo lugar que a gente tem, então a gente vai usar a fórmula de bolso, 25 a 35, lembrando que pode variar muito aí entre os pacientes, né? Eu já tive paciente que precisou de 45, 50 quilocal por quilo, provavelmente era um paciente hipermetabólico, tá? Assim como eu já tive paciente acamado, cuidados paliativos, que não tinha nenhuma mobilidade, que vai precisar ali de 15 a 20 quilocal por quilo. Então, 25 a 35 mais para a gente ter uma ideia geral, para a gente colocar aí, né, nossos pacientes nesse cercadinho, mas sabendo que um ou outro vai sair e está tudo certo, e a gente vai acompanhar eles de forma bem estruturada. Obesos, a gente fala de 20 a 25, pessoas com obesidade, de 20 a 25 quilocal por quilo de peso atual por dia, proteína aí acima de 1,2, acima de 1/1,2, podendo chegar até 2, em alguns pacientes a gente chega até 2,5 gramas por quilo por dia. Suplemento oral, a gente tem uma gama de suplementos orais enormes no mercado, enormes. Então a gente tem que ver qual que o nosso paciente se adapta mais. Um conselho que eu dou aqui para vocês, uma dica é: pacientes em quimioterapia com facilidade desenvolvem intolerância à lactose. Então, para alguns pacientes, a gente tem que fornecer um suplemento oral isento de lactose, tá, pessoal? Então, se aquele paciente está comendo menos que 75% do que ele precisa, você fez um bom recordatório, um bom diário alimentar, e se o paciente está comendo menos do que 75%,
ele já vai precisar de um suplemento oral. Não é o objetivo aqui da aula, mas de falar sobre suplementos orais, porque senão a aula ficaria muito extensa, mas a gente tem que considerar sim, tá? A gente tem diversos suplementos, suplementos em pó, suplementos líquidos, e vai muito da acessibilidade do paciente, se ele vai conseguir comprar aquele suplemento, se ele vai gostar daquele suplemento. E uma outra dica que eu dou é trocar esses suplementos aí com frequência, acompanhar esse paciente de perto, porque não é incomum também que o paciente enjoe do sabor, tá? Nutrição enteral, a gente tem que pensar se aquele paciente está com uma ingestão oral menor que 60% do que ele precisa aí em 1, 2 semanas, está patinando, você não consegue ajustar a dieta desse paciente, você não consegue melhorar como esse paciente vai aceitar, e aí a gente já tem que pensar também numa sonda transnasal aí, tá? Nutrição parenteral, quando o paciente não pode usar o trato gastrointestinal, ou nutrição parenteral suplementar, quando ele consegue utilizar, mas não atinge o que ele precisa, e aí talvez a gente vai precisar de uma nutrição parenteral suplementar. Todas essas terapias, principalmente a nutrição parenteral, são questionáveis se esse paciente tem uma sobrevida menor que 3 meses. Aqui só trazendo um artigo da Carla Prado, que eu achei bastante interessante, falando sobre a oferta energética, proteica, que é mais ou menos vai de encontro com o que a gente conversou, falando aqui sobre alguns aminoácidos e seus metabólitos, óleo de peixe, vitaminas e minerais, e intervenções multimodais que a gente vai conversar também um pouquinho mais para frente. As intervenções multimodais incluem nutrição, exercício físico, fármacos e mesmo acompanhamento psicológico desses pacientes. Entrando no Whey Protein, que é um suplemento que eu super recomendo para os meus pacientes, aqui eu só queria mostrar para vocês a diferença, tá, pessoal? Entre o Whey Protein concentrado, que tem aí em torno de 70% a 80% do produto é o Whey Protein isolado, quando 90% do produto é o Whey, ou seja, eu vou ter ali 4 ou 5 gramas de malto, de outros produtos. E o Whey hidrolisado é aquele Whey Protein que é isolado, ou seja, ele tem 90% no produto de Whey, só que ocorreu a quebra da proteína, a hidrólise da proteína. Então, eu forneço aí não a proteína intacta, eu forneço peptídeos, e isso faz com que o Whey seja mais bem absorvido. Então, para aquele paciente que tem uma gastrectomia subtotal ou mesmo total, aquele paciente que tem uma diarreia já mais incontrolável, que tem um hábito intestinal um pouco mais acelerado, a gente pode pensar sim no Whey Protein hidrolisado. Tirando essas categorias que eu falei para vocês, a gente vai pensar no Whey isolado, tá, pessoal? O Whey Protein concentrado, a gente até pode utilizar, ele é mais barato, tem muitos pacientes que às vezes não vão conseguir comprar, então tá tudo certo a gente usar o Whey Protein concentrado, mas quando a gente olha os trabalhos científicos na literatura envolvendo a população oncológica, o respaldo é maior para o Whey Protein isolado, lembrando que é um produto mais puro, é um produto de melhor qualidade, mas a gente tem que entender a dinâmica do nosso paciente, se ele vai conseguir comprar ou não. E esse trabalho que eu mostrei para vocês é exatamente que eu quero mostrar para vocês é exatamente um trabalho falando sobre o Whey Protein isolado, melhorando composição corporal, força muscular, tolerância ao tratamento em pacientes com câncer avançado e desnutridos, tá? Recebendo quimioterapia. Aqui o bacana é que esse trabalho ele ofertou aí, falou assim para os pacientes: olha, a gente vai acompanhar vocês e vocês vão comer de 31 a 32 quilocalorias por quilo. Tá? O plano alimentar para vocês é esse, e a gente vai dar aí 1,2 gramas de proteína para vocês na comida. Quando a gente olha o que esses pacientes realmente ingeriram, ficou ali em torno de 24 a 25, né? No grupo controle e no grupo Whey Protein. E quando a gente olhou para a proteína, esses pacientes com a comida, eles estavam recebendo 0,9 a 1 grama por quilo por dia de proteína. Então, é nesse contexto, pessoal, que o Whey Protein ele é interessante. Quando o paciente não está conseguindo atingir aí pelo menos 1,2 de proteína na alimentação. Pedro, mas eu tenho um paciente que ele come super bem, que ele come tudo, que ele come proteína em todas as refeições, faz a distribuição correta, café da manhã, almoço e jantar. Preciso suplementar o Whey? Não precisa suplementar o Whey, tá, pessoal?
mas a gente sabe que, infelizmente, é a minoria dos nossos pacientes que tem essa ingestão adequada de proteína. Então, o whey protein, por ser um shot ali, por ser um pool de aminoácidos super interessante, ele passa a ser bacana para a construção de massa muscular. E quando a gente olha para esses pacientes que fizeram suplementação por 3 meses de whey protein, 30 gramas de whey protein isolado todos os dias, esses pacientes melhoraram o ângulo de fase já no primeiro mês, na bioimpedância. O que é o ângulo de fase na bioimpedância? É melhor integridade celular, teoricamente mais massa muscular. Tá? E quando a gente pega e olha para o uso aí depois de 3 meses utilizando, a gente vê que mantém a melhora em ângulo de fase, só que aí aparece mesmo na bioimpedância, na composição corporal, que é o índice de massa livre de gordura, que eu mostrei para vocês, também teve essa melhora. Tá? Peso corporal desses pacientes melhorou e o hand grip, a força muscular desses pacientes também melhorou. E olha que interessante, suplementação por 1 mês teve alguma melhora, bacana. Suplementação por 3 meses já teve uma melhora substancial. Quando a gente fala de um paciente oncológico complexo, né, complexo metabolicamente, não complexo no atendimento, que é isso que eu quero fazer com vocês, eu quero descomplicar a vida de vocês. Mas um paciente metabolicamente complexo, a gente tem que pensar numa suplementação a médio e longo prazo. Se vocês lerem artigos científicos que mostram que tal suplemento não teve benefício, aí você vai ler a metodologia. A suplementação foi de 2 semanas, foi de 3 semanas, quando muito 4 semanas. Tá? E aí esse paciente não apresentou nenhum resultado. Será que se eu fizesse uma suplementação de 3 meses, ou uma suplementação até mais prolongada, esse paciente não melhoraria? Então, essa é a minha provocação, e foi o que esse trabalho mostrou. Suplementação por 3 meses teve aí melhores resultados. Quando a gente fala da creatina, pessoal, a creatina ela é muito utilizada, é um dos suplementos mais seguros que existem. Não tem essa de que pacientes com creatina vão desenvolver disfunção renal, pacientes com creatina vão desenvolver edema, vão ter retenção hídrica, enfim, isso é mito, tá? A creatina é um dos suplementos mais estudados e mais seguros que existem. O que pode acontecer é a creatinina do paciente subir um pouco, porque a creatina ela participa aí, das vias na formação da creatinina, mas isso não necessariamente significando piora da função renal, tá? Para pacientes idosos e pacientes que estão fazendo exercício físico, ou mesmo um paciente oncológico que não seja idoso, mas que esteja fazendo exercício físico, a creatina é muito interessante. Tá? Então, a gente pode usar aí de 5 gramas todos os dias, ou a gente pode fazer a dose de saturação de 20 gramas por 5 a 7 dias e depois manter a dose de manutenção por 5 gramas. Lembrando que naquele paciente que não está fazendo exercício físico, e aqui esse artigo deixa isso bem claro, que a creatina ela não vai ter efeito quase nenhum ou vai ter um efeito muito pequeno. Então, eu particularmente não acho que valha a pena para aquele paciente oncológico que está em casa, quietinho, que não quer fazer exercício, está sentado. Agora, para aquele paciente que está se movimentando, para aquele paciente que está fazendo fisioterapia, ou está indo na musculação, ou está fazendo exercício, para esse paciente é muito interessante, sim. Tá? Aqui o artigo ele coloca, tem pouco ou nenhum efeito quando a creatina é tomada sozinha, sem exercício, sem treinamento. O HMB, ou hidroximetilbutirato, que é um outro suplemento muito interessante, ele é um metabólito da leucina. A leucina é um aminoácido extremamente potente para a construção de massa muscular, e aí a indústria desenvolveu o metabólito da leucina. É como se eu pegasse a parte ali que vai... a parte da leucina, que já é um potente estimulador de massa muscular, eu pegasse a melhor parte da leucina, o melhor metabólito dela para a construção de massa muscular. Tá? Então, o HMB ele é muito interessante, apesar de que ainda é um suplemento caro. Então, muitas vezes eu prefiro whey protein e creatina para os meus pacientes, quando está tudo certo, quando não tem uma disfunção renal muito grande, esses pacientes. Enfim, tudo tem que ser individualizado, tá, pessoal? Mas
o HMB, quando eu consigo incluir junto com o whey e a creatina, eu vejo resultados incríveis. Mas como eu falei para vocês, ainda é um suplemento caro e não é todo paciente que vai conseguir tomar. Essa revisão sistemática, uma meta-análise que incluiu pacientes com câncer, ela usou um mínimo aí de 1,5 gramas de HMB por dia e esses pacientes tiveram uma melhora em força muscular. Tá? Quando a gente olha para a composição corporal, para melhora no músculo mesmo, qualidade ou quantidade muscular, ainda a gente não tem um resultado tão interessante. Tá? Mas quando a gente olha para a força muscular, essa revisão sistemática mostrou sim benefício, melhora da força muscular. Mais uma vez, quando eu olho para um paciente metabolicamente complexo é boa, né? Complexo, quando eu olho para esse paciente, eu associar essas opções, whey, creatina, HMB, a gente vai falar um pouquinho de ômega e vitamina D, parece muito interessante, tá, pessoal? Então fica aí a dica para talvez considerar o uso do HMB também. O ômega 3 em oncologia cada vez mais utilizado, a gente tem o EPA com associação com o DHA ou não, mostrando que pode melhorar o ganho de peso nesses pacientes, pode melhorar a composição corporal, pode melhorar status oxidativo, melhorar a qualidade de vida nesses pacientes. Aqui também uma revisão sistemática mostrando todos esses benefícios do ômega 3. O ômega 3 também agindo aí de forma indireta nas vias de construção muscular, então o ômega 3, além dele agir aí modulando essa inflamação, ele também pode ajudar nessa construção muscular de forma indireta. A gente tem vários produtos no mercado, a gente tem que só se atentar com a qualidade do produto e se atentar também com a quantidade de EPA e DHA. Preferencialmente, a gente tentar chegar em uma quantidade de EPA em torno de 1,5 a 1,8 gramas por dia, parece ser mais interessante. A vitamina D, pessoal, a gente tem trabalhos contraditórios na vitamina D, trabalhos mostrando que se eu suplementar a vitamina D, eu vou melhorar desfechos, outros trabalhos não mostrando isso, tá? Então, é um pouco contraditório a vitamina D quando a gente fala para pacientes com câncer, mas alguma evidência já mostrando que se a gente conseguir manter a vitamina D do nosso paciente acima de 30, que isso é bem bacana, que isso parece ser interessante. Mas a vitamina D sozinha não faz milagre, tá? Então a gente precisa, mais uma vez, paciente complexo e metabolicamente, então eu preciso ir colocando todas essas coisinhas para que eu possa ter os melhores desfechos. Tá? Na minha prática clínica, mantenho a vitamina D dos nossos pacientes acima de 30, sem exageros. Lembrando que se eu intoxicar esse paciente, fizer com que essa vitamina D fique acima de 100, existe um risco de hipercalcemia. Hipercalcemia, se esse paciente eventualmente já tem uma hipercalcemia pela doença, enfim, isso pode fazer com que ele tenha aí diversos efeitos ruins, tá, pessoal? Então, vitamina D, bom senso, mas bacana manter acima de 30 nos nossos pacientes. Aqui outros trabalhos falando sobre a vitamina D também, de como ela pode ajudar aí na sarcopenia, só mostrando que o receptor para a vitamina D, ele é presente, ele está presente em muitas células musculares, tá? Então, quando a gente olha para a célula muscular, ela tem receptor de vitamina D. Então, parece interessante a gente manter os níveis de vitamina D adequados no nosso paciente. Sozinha não faz milagre, mas também níveis em excesso podem prejudicar o nosso paciente. Exercício físico versus atividade física. Eu coloquei esse slide aqui só para a gente padronizar os conceitos. Tá? Então, a gente falou dos suplementos todos aí, de como a gente tem que pensar, olhar se nosso paciente vai conseguir comprar ou não, estruturar e acompanhar esse paciente de perto. Mas só falando um pouquinho sobre exercício físico versus atividade física. O ideal é que a gente use a terminologia exercício físico, tá, pessoal? Atividade física pode ser qualquer atividade que o paciente faz, então ele caminha, ele vai até a padaria, enfim. Exercício físico é quando a gente pensa aí em uma atividade que seja estruturada, que seja de forma contínua,
tá? Então, a gente vai pensar no exercício físico dessa maneira. Então, não é assim, doutor, eu faço musculação, né? Essa semana eu não fui, semana passada eu fui uma vez, né? Semana retrasada eu também não consegui por causa disso. Não, né? Exercício físico, ele tem que fazer parte aí do tratamento desse paciente. Lógico que no paciente com câncer pode ser muitas vezes adaptado, tem que ter acompanhamento de um profissional, então de um educador físico, ou mesmo de um fisioterapeuta, mas ele tem que ser estruturado, pessoal, e ele tem que ser contínuo, tá? Esse exercício físico ele tem que ser personalizado, ele tem que ser prescrito para o seu caso. Não adianta a gente jogar aí, deixar que o paciente, ou só orientar, né? Eu vejo muito oncologista fazendo isso. Você tem que fazer exercício físico. Quando fala isso já é algo legal, porque muitas vezes o oncologista fala, não tem que fazer exercício físico, fica em casa, sentado, mas a gente tem que passar dessa curva, tá? A gente tem que passar desse ponto e falar, olha, o exercício físico ele é interessante sim, desde que ele seja estruturado, contínuo e personalizado para o seu caso. Então vamos usar a terminologia exercício físico e não atividade física. Aqui uma revisão sistemática, mostrando que o exercício físico promove melhorias significativas em termos clínicos e funcionais e pode ser recomendado independentemente do tipo de câncer. Então, de forma adaptada, de forma individualizada, a gente tem que pensar, sim, em exercício físico. Pedro, o paciente está com uma fadiga muito importante. Lógico que a gente vai individualizar, mas o exercício físico, muitas vezes, sendo um tratamento para essa fadiga, um tratamento para essa disfunção mitocondrial que a gente conversou na aula anterior. Aqui só um outro trabalho mostrando que olha como é possível, né? Um trabalho mostrando aí um exercício de treinamento multimodal durante quimioterapia mieloablativa, um estudo randomizado, 5 dias. Então eu tinha pacientes com leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, tumores de células germinativa e a intervenção foi 5 dias por semana de um aquecimento, um ciclo ergômetro ali por 10 a 20 minutos e depois um treino de força por 20 minutos. Esse paciente ele fazia do D0 da quimio mieloablativa até a regeneração do sangue periférico, dava uma média de treinamento de 21 dias, e esses pacientes melhoraram qualidade de vida, esses pacientes melhoraram funcionalidade. Aqui só vou colocar 3 pontos, que é os critérios de exclusão que esse trabalho utilizou, que é 3 pontos que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para o nosso paciente, que é aquele paciente que tem uma plaqueta menor que 20 mil, que tem uma hemoglobina menor que 8 e que tem uma temperatura maior que 38. Aqui eu incluo mais uma que é metástase óssea difusa, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado nesses casos. Então, legal, vamos fazer sim exercício físico, a grande maioria dos pacientes vai conseguir fazer sem ter nenhum problema, desde que com esse acompanhamento adequado, mas para esses pacientes aqui, com esses critérios, e aí eu incluo mais uma que é a metástase óssea difusa, a gente tem que tomar um pouquinho de cautela. Lembrando que o paciente ele está no centro, pessoal. Ele está aqui no centro da jogada. Hoje não tem mais essa de que o médico é o chefe da equipe, é o cara que sabe tudo, que vai... Não, né? O médico ele é só mais um membro da equipe e o nutricionista ali junto, o fisioterapeuta junto, assistente social, enfermagem, enfim, toda a equipe fazendo com que esse paciente aí tenha os melhores resultados e com que ele consiga construir massa muscular de uma forma duradoura e que vai fazer com que ele tenha mais qualidade de vida, tá bom? Aqui só entrando então nas nossas conclusões, sempre referenciar esse paciente para um tratamento nutricional precoce. A gente precisa encaminhar esses pacientes de forma mais rápida, tá? Você como oncologista, entendendo tudo que a gente conversou agora, você vai conseguir iniciar um tratamento nutricional para esse paciente, suplementar esse paciente, talvez já encaminhar esse paciente de uma forma precoce para um nutricionista, ou mesmo vocês trabalhando juntos ali, para dar os melhores resultados para esse paciente. Otimizar sempre a oferta energética e proteica dos nossos pacientes, lembrando de distribuir a proteína ali em café da manhã, almoço e jantar, de maneira bem estruturada. Eu vou considerar suplemento oral para os nossos pacientes, eu vou considerar o whey protein, eu vou considerar HMB, eu vou considerar ômega 3 e eu vou considerar creatina para esses pacientes. Eu vou estimular a prática de exercícios físicos, respeitando aquelas
contraindicações que eu falei. Otimizar os níveis de vitamina D também parece interessante. Eu não falei na aula, mas a gente também precisa cuidar dos níveis de hidratação dos nossos pacientes, manter ali em torno de 30 a 40 ml por quilo, tá, de hidratação. Também pode ser um fator que ajuda aí na construção de massa muscular dos nossos pacientes. Psicoterapia, super importante para esse paciente lidar muitas vezes com sua imagem corporal. Esses pacientes, eles perdem peso, perdem massa muscular, então a psicoterapia ela pode ajudar também nesse sentido, mas nada disso vai funcionar se eu não fizer um acompanhamento de perto do meu paciente, tá, pessoal? Então aqui, esse dado é o que eu considero de maior importância, que é a gente olhar para esse paciente aí bem de perto. Tá bom, pessoal? Era isso, espero que vocês tenham aproveitado. Peço muito que vocês assistam a terceira aula. A gente vai falar sobre terapia nutricional em cuidados paliativos, a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram aí no e-mail. Então, a terceira aula tá bem interessante. E peço muito também que vocês vejam, porque eu vou falar para vocês de um projeto que eu estou desenvolvendo e que está realmente muito bacana. Tá bom, pessoal? Então, até lá, até a próxima.